Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Ribeiro, esse aqui é mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou falar do terceiro episódio de entrevista com o vampiro, que está literalmente intenso e ainda mais louco do que a gente poderia imaginar, e com um final literalmente bem impactante. E antes de começar a falar sobre esse episódio, eu devo trazer um detalhe bem interessante para vocês entenderem como é que está acontecendo essa confusão entre o canal AMC. O canal AMC tem o próprio canal americano e também o stream, então o stream meio que está sendo adiantado na exibição dos episódios, enquanto o canal americano está exibindo normalmente, né, desde o dia 2 de setembro. Então, seguindo a risca, para evitar essa minha confusão mental e também como está vindo legendado, então estou seguindo aqui a risca o calendário do canal MC, e caso haja alguma mudança, eu não dou garantias, mas pode haver aí uma análise do episódio que já saiu aí no canal do stream. Não é uma garantia, mas eu já vou começar aqui a falar desse episódio que está assim, gente. Já começar com essa correlação com outro episódio já é uma coisa bem interessante, é o que ainda elucida mais o que o Lois era antes, o que ele se tornou agora, o que eu acho bem interessante, né? Não só na narrativa, mas também na própria construção do que vai sendo mostrado durante a série. E isso é muito bom de estar acompanhando, algo bem mais detalhado, rebuscado, você fica aquela coisa bem vaga, então você já consegue entender tudo direitinho. E aqui é bem interessante porque a gente vê que o Lois quer mudar, né, essa coisa de não matar inocente e assim, ser mais seletivo, né? Por que não matar criminosos, as pessoas que fazem mal para outras pessoas e que merecem ser punidas, por que não matar elas? E aqui é uma questão bem interessante, porque ele é posto à prova, né? Sua moral em si é posta à prova, e ele acaba não cedendo a esse lado, né? Esse instinto. Pô, você escolheu o cara e depois não matou. Não tem cabimento. Então é uma coisa meio grotesca o que acontece depois, né? Ele matar o gato, porque é meio nojento, já que você é um vampiro, porque você não mata. Mas também é uma questão de a gente olhar que é um personagem que está ainda aprendendo a ser um vampiro, que de alguma forma ele não quer se afastar desse lado humano. Então há esse problema, esses poréns que mesmo depois de muitos anos não mudou. Então ele se sente mal por ser vampiro, ele se sente culpado por estar seguindo esse instinto, já que há pessoas que não merecem sofrer, né, estarem ali satisfazendo as vontades dele, já que ele nunca viveu dessa forma, então não vai ser agora com o vampiro que ele vai, né, fazer isso com as outras pessoas. O que eu até gosto desse ponto de perspectiva. Uma coisa que eu me lembrou muito dessa relação de carne humana ou não carne humana teve uma parodária, hoje vemos o Stefan e o Dan, né, onde o Dan é aquele cara que é tudo Lestat, né, que vai ali, mata se precisa matar, tudo mais, e a gente vê ao mesmo tempo o Stefan ali, né, nos momentos iniciais de Diário de Vampiro, onde ele tá ali, né, comendo carne animal, não carne humana, não querendo ceder a esses instintos, sendo que isso enfraquece, mas mesmo assim ele não quer fazer mal às outras pessoas, mesmo que com o tempo isso vai mudando, mas é uma coisa bem interessante de tá olhando, sabe, relembrar um pouquinho esse grande emblemático Diário de um Vampiro. Mas enfim, né? Como não vivemos só de referências, vamos aqui a seguir esse andamento dos episódios, onde literalmente a gente é posto em xeque essa relação do Lestat com Lois ali, onde temos uma pequena conversa com o Dan, com o Daniel, né? Com o Lois, onde entre trocas de farpas, a gente vê que literalmente é um relacionamento abusivo. Então a gente meio que assim passa o pano pela relação que aconteceu já no passado, já aconteceu, mas ainda é literalmente uma coisa de percebendo, né, de tentar evitar ao máximo, porque eles são duas pessoas que tiveram vidas conturbadas. A gente tem que realmente
relatar isso, mas que tem aquela questão de não conseguir expressar abertamente o que sentem e acabam usando a provocação como forma de falar o que está sentindo, mesmo que essa provocação induza outras coisas e acabe literalmente complicando ainda mais essa relação dos dois. Enfim, são duas pessoas que precisavam de conversa e terapia naquele tempo que não tiveram. E uma coisa uma coisa que eu gostei de pelo menos ter visto foi que a série traz a referência a próprio livro, né? Já que o livro é uma crônica, ou seja, uma odisseia, então há aquela coisa de você trabalhar a relação de quem escreve e como escreve, do que quer trazer aquilo na escrita, o que eu achei aquilo maravilhoso, uma coisa que me pega muito ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo eu ainda gosto, é a questão do próprio comportamento do Daniel, porque ele tem essa questão de ser um jornalista, né, de tá ali investigando a fundo todas as questões, e já que ele está escrevendo um livro para o Lois, ele tem ali que não só falar o que está sendo ouvido, falado, né, transcrever, mas ao mesmo tempo ele tem que mergulhar naquele personagem, ele tem que mergulhar naquele Lois, ele tem que estar a fundo ainda mais na história do que aquele personagem, para entender ele, tentar pegar as nuances e construir algo que literalmente atrai o público e não ele, né, leia um pouquinho e depois despreze ao longo do tempo, não, que tornar aquilo ali literalmente uma obra-prima que ao longo do tempo vai ser lida, relida e possivelmente adaptada, como vemos aqui. E voltando à relação aqui, né, do Lois e do Lestat, é que quando tudo isso acontece, eles meio que abrem a relação, né? O Lestat meio que abre a relação e fala assim, ó, eu gosto de homens, eu gosto de mulheres, eu gosto de dar uma variada, já porque, né, eu tô vivendo aqui meio sem não sei quantos anos com você, então a gente pode estar ali, né, satisfazendo um pouquinho as vontades, ampliar o leque de possibilidades. Mas uma questão que eu fico meio assim, um pé atrás, é a questão do próprio ciúme, já que assim, se você abre a relação, você não pode ter ciúme. E a partir do momento que você tem ciúme, o problema está em você. Então, a gente vê que o problema literalmente estava no Lestat, porque ele não gostou nada quando o Lois, né, meio ali que tá ali com seu amigo e, né, rola algo gostoso, né, e o que, assim, né, tu pagou para o que queria, teve o que não queria, então é uma coisa a se tá se olhando e eu literalmente meio que gostei de ver o Lestat um pouquinho, sabe, sentindo o que o Lois sente ao olhar os comportamentos dele ali, né, por uma outra perspectiva. E uma coisa que eu adorei muito de ter visto ainda mais é a questão das habilidades dele, né, onde o Lestat meio que usa o fetiche do Lois de trazer, né, caras fardados, não vou dizer soldados, mas cara fardados, né, pra ali pra uma socialzinha e ele, né, ali manipulando e meio que saindo sangue, me lembrou muito a Eleven, né, de Stranger Things, onde quando ela usa muito esse poder acaba sendo sangrada. Eu tava esperando isso e literalmente quando eu vi, eu meio que adorei isso e, cara, eu quero ver mais dessas habilidades. Não é só uma questão mental, mas também outras, como a gente já viu, né, da questão do fogo, mas sendo mais mostradas, relatadas, mesmo que não tenha nos livros, mas eu acho que é um ponto ainda mais interessante, traz uma carga maior na série e eu quero muito ver isso ao longo dos episódios. A série também, esse episódio trabalhou muito a questão familiar dele, como ele se vê na família, onde, né, por mais que ele tente manter as aparências, fica tudo muito visível, muito escancarado, que é um problema com ele. Então, essa impossibilidade, né, o afastou da família. E uma outra coisa que meio que desprezo a atitude, mas compreendo suas ações, é quando a mãe meio que começa a confrontar o filho. E me lembra muito
esse sentimento, esses instintos de mãe que, independente do que quanto tempo esteja afastado, quanto tempo esteja abrigado, ela bateu o olho, ela sabe muito bem do que o filho se tornou. E você vê esse embate dos dois, ela literalmente não tendo medo, mas literalmente preferindo que ele se afaste para evitar essa ruína na família mesmo que já esteja acontecendo há muito tempo, e também esse sentimento de culpa dele, né, já que, poxa, ela é minha mãe, então eu tô fazendo isso mal à minha família, o que eu tenho que fazer agora? E as coisas se complicam ainda mais quando a gente vê mais o quanto a segregação racial foi foda, foi ruim. E eu literalmente fico muito chateado quando vejo essas situações, ainda mais na série que traz um peso ainda mais na vida do Luis, que me deixa um pouco ainda mais revoltado por ser um cara branco e ter feito aquilo, né, com as pessoas negras daquela época, e ver que agora, mesmo com certos avanços, ainda não mudou, ainda causa uma certa muita revolta contra tudo isso. A gente vê um cara branco patético querendo usurpar de tudo que o Lois, né, conquistou ao longo do tempo, e ainda usar leis que eles mesmos criam para poder salientar o que eles querem propor. Isso me revoltou muito, e ainda assim eu não julgo o que ele faz, né? Já que ele literalmente deixa esse lado humano e traz à tona esse lado vampiresco, essa sede de vingança, né? Tomar conta dele e fazer o que faz, mesmo tendo aquela questão da retaliação, né? Onde os brancos meio que destroem o distrito dele. E isso, rapaz, me causou uma angústia tão enorme que eu não consigo expressar o quanto aquilo aconteceu. Mas eu acho que muito importante da série estar trazendo essa verdade que muitas vezes as pessoas tentam negar que não aconteceram, sendo que aconteceram e está ali sendo mostradas. E, cara, uma coisa que meio que me traz um pesar quando a gente vê, né, ele vendo toda aquela situação, mesmo sem tendo o que fazer, querendo ajudar, e de último momento de súbito, a única coisa que ele pensou em fazer foi salvar a Cláudia. Sim, meus amigos, esse grande ícone, a Cláudia, está chegando e ela promete causar muito, né? Esse novo Baby deles ali, né? Onde vamos ver essa família sendo construída e ao mesmo tempo sendo quebrada. Então, eu não sei o que esperar, literalmente. Tô falando sério pra vocês, eu não sei o que esperar desse novo episódio. Eu quero ver muita carnificina, apesar de que todas as questões do Lois eu ainda fico com o pé atrás, mesmo entendendo os motivos, mas é uma coisa que a série consegue trabalhar muito bem, a questão mental dele. E eu literalmente acho que eu não estou preparado. Eu acho que vai ter um misto aí de sentimentos de alegria e tristeza e possivelmente choros. Eu acho que eu vou chorar nesse episódio. Não sei, ainda não vi nada, mas pelo que já dá para entender um pouquinho, vai ser uma coisa bem impactante. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para receber mais conteúdos. E também nos sigam nas nossas redes sociais. E até o próximo episódio de Entrevista com o Vampiro. E tchau!